é narrado pelos dois evangelistas, o evangelista Mateus e o evangelista Lucas. O evangelista Mateus, ele coloca mais detalhado essa passagem, né? Então está lá no capítulo 18, versículo 15 a 22. Essa perícope, ela foi intitulada pelos copistas como Erro e Perdão. Então é um momento que Jesus está ensinando os seus discípulos mais próximos sobre os erros cometidos, sobre os erros que são cometidos contra nós, e o perdão, o ajuste que nós temos que ter, as relações aproximadas que nós devemos construir novamente com as pessoas, né? Ao final dessa explicação que Jesus dá, ele vai dizer aquela frase que talvez muitos de nós já conheçam: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei. E aí, terminando essa frase, Pedro, o discípulo mais velho do grupo, vira-se para Jesus e diz para ele: Mestre, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus vai dizer para ele: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nos dando aí o simbolismo de que o perdão deve ser constituído de forma infinita. Sempre, em todos os momentos, em todas as oportunidades da vida. Só que Jesus, ele não somente ensinou sobre o perdão com palavras, mas ele exemplificou como que se deve perdoar. E quando nós lemos o evangelho dele, vamos ver vários momentos Jesus exemplificando o perdão para que todos nós o aprendêssemos. Mas o momento mais sublime, mais intenso do perdão ensinado e vivenciado por Jesus foi o seu momento da sua condenação, da sua crucificação e morte. Porque, meus amigos, quando nós voltamos os nossos pensamentos para aquele momento, a gente começa a compreender a grandiosidade que Jesus nos ensinou sobre tudo isso. Imagine só que até poucos dias atrás ele entrava em Jerusalém, ovacionado por todos como grande Salvador. Hosana, chegou o Salvador. E naquele momento o povo, muitos daqueles inclusive que receberam o acolhimento, o carinho, o consolo e a ajuda de Jesus, estavam lá propagando a sua condenação à morte. Mas também naqueles momentos Jesus foi completamente escorraçado, surrado, violentamente, agredido com os açoites romanos de uma forma tão intensa que tirava inclusive pedaços do seu próprio corpo, pela violência que isso se estabelecia. Carregou uma cruz intensa, pesada, que aqueles 800 metros até o Gólgota se transformava provavelmente em 8 quilômetros ou muito mais. Foi cuspido, foi xingado, foi escorraçado por tantos. Mas talvez o pior sentimento que ele sentiu lá foi dos seus amigos, dos seus discípulos mais próximos, porque um o traiu, outro o negou 3 vezes e os outros 9 fugiram. Então, meus amigos, nesses momentos tão intensos e desafiadores para o Mestre, tão sofridos, ele vai vira-se e fala para todos aqueles que estavam lá e para todos nós aquelas palavras que nós já conhecemos: Pai, perdoe-os, porque não sabe o que fazem. Então, meus amigos, o perdão, esse antídoto, essa ação libertadora, promotora da paz, ela é tão pouco utilizada pelas pessoas hoje no mundo todo. Ou se quando são utilizadas, muitas vezes são utilizadas de uma forma talvez não adequada. Principalmente em 2 sentimentos muito comuns na vida de todos nós e que têm sido a causadora dos desastres
dos desequilíbrios e das destruições de muitos seres humanos, que é a culpa e a mágoa. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês agora. Primeiro, eu queria falar sobre a culpa. A culpa é a resposta daquela raiva que aquela pessoa sente por si mesma diante de um erro que ela acha que teria cometido. E ela é muito destruidora para todos nós. Mas, para mim falar um pouquinho da culpa, eu queria trazer uma obra para recomendar até para vocês esse livro. É um livro da Joana de Ângeles, mentora espiritual do nosso querido Divaldo Franco. Esse livro se chama, esse aqui, ó, Conflitos Existenciais. Meus amigos, é maravilhoso esse livro, porque ela pega diversos conflitos da nossa vida e vai nos apresentar de uma forma muito boa, muito clara e muito precisa. Porque ela divide os conflitos, vários deles apresentados aqui, em 3 partes. A primeira parte ela vai trazer para nós as causas dos conflitos, como que ele se originou. A segunda parte ela traz as consequências dos conflitos na nossa vida. O que isso repercute no meu dia a dia, nas minhas relações, na minha vida íntima e no meu corpo. E terceiro, ela apresenta uma proposta de solução para todos nós. Só para vocês terem ideia, olha só o que Joana de Ângeles trabalha nesse livro. Preguiça, raiva, medo, ressentimento, ciúmes, ansiedade, crueldade, violência, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse, fobia e assim por diante. Numa proposta profunda, trazendo um olhar psicológico que ela traz, mas complementado pelos ensinamentos da doutrina espírita e Evangelho de Jesus. Então, diante disso, ela fala sobre a culpa também aqui nesse livro. E eu queria trazer para vocês algumas consequências da culpa sendo aplicada na nossa vida, quando nós a utilizamos em nós, como nós temos ela como uma forma de atitude em relação a nós mesmos. Ela vai dizer o seguinte, ó, presta atenção: desarticula os mecanismos da fraternidade, aquele que utiliza a culpa, tornando o paciente arredio, triste, quando não infeliz e desmotivados. Então, a pessoa que tem a culpa, ela tem uma tristeza muito grande em muitos momentos. Ela se torna arredia e infeliz, desmotivada a ponto de não querer ajudar o próximo, não conseguir ajudar o próximo. Eu não vou ajudar, vai que eu cometa algum erro, vai que eu prejudique ele. Não, eu não posso. Então acaba se fechando no seu mundo e trazendo essas consequências. Olha só, as suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desatinos e quase sempre é empurrado para a depressão. Então, a culpa costumada, aquela alimentada constantemente, gera nesse ser humano um medo de cometer novos problemas, novos erros que ele acha que vai comprometer a sua vida e a vida das pessoas. E aí isso, constantemente sendo alimentado, vai gerar depressão. E você sabe que o depressivo é uma doença muito séria e muito difícil de ser contornada em muitos momentos. E ela vai continuar dizendo, ó, tormentosa é a existência de quem se nutre da culpa, sustentando-a com a sua insegurança. Tudo quanto lhe acontece de negativo, mesmo as ocorrências banais, é absorvido com os sentimentos necessários à reparação. Então a insegurança é outro fator muito presente naquela pessoa que sente culpa. Então acontecimentos banais, por exemplo, uma situação, uma pessoa não cumprimenta ela já se sente segura, o que eu fiz? Será que eu fiz coisa errada? O que eu cometi? É culpa minha por ele não ter me cumprimentado. Então tudo vai se alimentando e nutrindo dentro de você e gerando mais transtorno e desequilíbrio na vida.
Mais um fator aqui que ela vai dizer, ó, porque se nutre dos pensamentos atormentadores, o indivíduo sente-se desvalorizado e aflige-se com ideias pessimistas e desagradáveis. Então, o pessimismo está sempre em voga na pessoa que se culpa. Não, não vai dar certo, não vai dar, não vou por aí, não, esse caminho não é fácil, tudo vai dar errado. Eu falei que ia dar errado, mas eu disse, e assim por diante, né? Então, a pessoa acaba se sentindo desvalorizada cada vez mais, se autodesvalorizando cada vez mais. Então, acaba se colocando num casulo muitas vezes e ali se fechando e não encontrando a felicidade que tanto precisa para a sua vida, a harmonia que tanto necessita para a construção de um bem-estar para si. Então percebam, olha só o que a culpa traz, pegando só as palavras que a Joana de Ângeles nos traz. Arredio, triste, infeliz, desmotivado, uma pessoa que sente medo, uma pessoa que é insegura, sente-se desvalorizada, tem ideias pessimistas, desagradáveis e ainda com propenso à depressão grave. Então, já por aí a gente já começa a compreender que a culpa, sentimentos de culpa são destruidores a todos nós. Bom, mas eu quero me deter um pouco mais na mágoa. Por quê? Porque a mágoa, meus amigos, é muito mais comum nas nossas vidas do que imaginamos. A mágoa, ela faz parte, provavelmente, de todos nós. Todos nós já tivemos sentimentos de mágoa em algum momento. Algumas pessoas têm aquela mágoa que tem um dia, logo passa. Tem aqueles que ficam a mágoa por dias, por meses. Tem pessoas que ficam com mágoas por anos. E pasmem, tem pessoas que desencarnam e passam uma vida inteira guardando mágoa no coração. Então a mágoa é extremamente destrutiva e ela faz parte do ser humano, independente da condição social que ele esteja, econômica, intelectual, cultural ou religiosa. Então a mágoa está sim no católico, no evangélico e está no espírita. Inclusive nós espíritas mudamos o nome de mágoa para milindre, para achar que talvez seja mais bonito, né? Mas se milindramos, nos magoamos sim, faz parte de todos nós, em várias escalas, em vários momentos, em várias condições. Alguns conseguem controlar com mais facilidade, outros com menos, outros conseguiram até superar, mas faz parte das nossas vidas. A Joana de Ângeles vai definir a mágoa de uma forma muito precisa. Olha o que ela diz sobre a mágoa. A mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. Pensa num ferro, num metal extremamente enferrujado, aquele corroído mesmo pela ferrugem, preto, que tu pega e começa a se quebrar. Imagina esse metal. Imagina esse metal que ao simples fato de daqui a pouco você se tocar nele, você pode se contaminar com alguma coisa. Esse tipo de metal se equipara à mágoa que nós nutrimos dentro do coração. Ela é escura, ela é destrutiva, ela é negativa. Ao passo de que muitas vezes, muitas pessoas, se chegarem perto de nós, se contaminam com relação à mágoa. Vocês compreendem? Então, meus amigos, diante de tudo isso, e por isso que ela traz consequências materiais, ou seja, problemas e danos ao nosso corpo físico. E gera danos imensos no nosso espírito. Por exemplo, doenças no corpo físico. Algumas doenças que já foram sondadas em estudos clínicos por vários médicos espalhados no mundo inteiro. Identificaram que a mágoa, em muitos casos, é ocasionadora do quê? Distúrbios do sono. Pessoas que têm mágoa normalmente têm dificuldade de dormir, ficam rolando na cama de um lado para o outro,
pensando naquela mágoa, naquilo que o outro fez, naquela ofensa que me cometeram, e assim por diante. A mágoa também é geradora, em muitos casos, de gastrite, de hipertensão, de aumentos dos casos de ansiedade, e muitos aumentos nos casos nos índices de diabetes, obesidades. E, meus amigos, num ponto fundamental que já está sendo estudado muito e que a doutrina espírita e os espíritos têm nos dito há muito tempo, a mágoa é ocasionadora da grande maioria dos estados de cânceres no mundo. Vocês sabiam disso? Muito câncer. Muitos dos cânceres poderiam ser evitados nos seres humanos se ele não se magoasse, se ele não nutrisse ódio nos seus corações. Ou seja, muitos dos estados de câncer são propagados, obviamente, por questões hereditárias em função de uma programação reencarnatória. Ou seja, eu pedi para ter câncer, porque eu preciso passar por isso. Mas a grande maioria dos cânceres são ocasionados pela mágoa, que diminui as enzimas protetoras das nossas células, fazendo que as células cancerígenas que muitos de nós, ou a grande maioria de nós tem, se propaguem e ocasionem os cânceres nas nossas vidas. Olha só, terrível isso. Mas ela também, a mágoa, ela gera danos imensos no perispírito, no corpo espiritual. Deixa eu falar para vocês o seguinte, aqui também, na Casa do Caminho, como na Casa de Chico, tem o que a gente chama reunião mediúnica. Lá no Polo da Luz a gente tem todos os dias, uma vez por dia, com exceção do domingo, uma reunião mediúnica, que é uma conversa com os espíritos, para que a gente possa ajudá-los e eles nos ajudarem. E muitos, meus amigos, olha só, eu participo há mais de 21 anos de reunião mediúnica. E em quase todas elas, presta atenção, em quase todas elas, há espíritos sofrendo imensamente do outro lado, porque guardaram mágoa no coração. Meus amigos, e eu falo sofrimento porque ficam presos aos seus tormentos, às suas mágoas, nutrindo aquela dor, aquela mágoa que ele sente por aquela pessoa que fez algo que talvez há muitos e muitos anos atrás. Não conseguindo dar oportunidade para os bons espíritos, para o seu anjo da guarda, para o seu mentor vir lá e resgatá-lo, porque ele cria sobre ele uma psicosfera negra que faz com que afaste. A sua mente está tão empedernida na mágoa que as pessoas, os espíritos não conseguem chegar até ele. Então, a mágoa é destruidora das vidas dos seres humanos, inclusive espiritualmente, principalmente espiritualmente. Só que a maioria das pessoas define a mágoa de errado, né? Muitas vezes vão dizer: o fulano me magoou, o ciclano me magoou, o meu pai me magoou, a minha mãe me magoou, o meu companheiro, minha companheira me magoou, o meu amigo me magoou. Só que ninguém magoa a gente, porque a mágoa é construção íntima, está dentro de nós. As pessoas podem nos ofender, podem falar palavras agressivas, mas a mágoa é construção íntima. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está com o braço machucado e alguém toca naquele machucado de você. Isso vai doer. Só que essa dor não foi provocada pelo toque da pessoa no teu braço. A dor foi provocada pelo machucado. Se aquela pessoa lhe tocasse no braço e ele não tivesse machucado, talvez você nem percebesse. É assim a mágoa com a nossa vida. A mágoa está aqui, é um machucado que nós temos aqui dentro de nós. Se a pessoa talvez nos ofendeu, se esse machucado está aqui, ele vai nos doer. Agora, se nós não tivermos mágoa, a pessoa pode talvez falar palavras agressivas, mas não vai doer.
Ou se vai doer e vai logo passar. Você entende? Então, qual que é a solução para isso? Existe solução? Existe. Mas antes de falar na solução da mágoa, é importante nós definirmos qual é a causa da mágoa, onde ela se origina, da onde que ela vem essa mágoa. E aí, para que a gente possa compreender a causa da mágoa, a gente vai partir por um processo. Imagina que, independente da situação que aconteça, seja mágoa, seja culpa, ela tem uma causa. E a causa está no nosso maior inimigo. E esse inimigo, esse grande inimigo, esse maior inimigo das nossas vidas, está dentro de nós. Ele se chama ego. Né? Que vai gerar o orgulho e o egoísmo. O orgulho que é o causador da mágoa e da culpa. E os espíritos, através da doutrina espírita, vão nos dizer que o orgulho, somado com o egoísmo, são as maiores chagas da humanidade. Sabe o que é chaga? É uma ferida. Imagina o seguinte, que você tem uma ferida na perna, na coxa. O que você vai fazer com aquela ferida? Você vai passar medicamento, vai fazer uma atadura e vai cuidar. Com o passar do tempo, ele vai se fechando e se curando. Agora imagina que tu tem essa ferida e você não cuida dela. Você não passa medicamento, você não faz atadura, você não cuida. Qual que é a tendência da ferida? Crescer e tomar toda a tua perna, daqui a pouco se espalhar por todo o teu corpo. É assim a chaga do orgulho e egoísmo nas nossas vidas e na humanidade como um todo. Ela se espalha e ela é ocasionadora de todos os tormentos das nossas vidas e dos seres humanos. É ocasionadora das guerras, das brigas, das revoltas, das indiferenças, das intolerâncias, das discussões no lar, de tudo. Tudo que você imagina que existe de ruim, tem lá o orgulho e o egoísmo como causa. No ser humano, não é no outro, é dentro de nós. Percebe? Olha só. Então isso é muito, muito sério. Há um ditado milenar, que é antes de Jesus ainda, antes do Cristo, que dizia o seguinte, que o orgulhoso é o doente que ignora a enfermidade. O orgulhoso é o doente que ignora a enfermidade. Então vamos pegar o exemplo de um orgulho, a mágoa. A mágoa é um orgulho. Então, aquela pessoa que sente mágoa, ela sabe que aquilo está fazendo mal para ela. Verdade ou mentira? A pessoa que sente mágoa, ela sabe que aquilo faz mal, que ela não se sente bem, que está atrapalhando as relações de convivência dela. Ela sabe disso. Mas por que ela não muda? Por que ela não para? Ela sabe, mas não trata. A grande maioria das pessoas, obviamente. Não todas, mas a grande maioria. Por isso que eu acho que esse ensinamento, essa mágoa, esse orgulho, ele está muito próximo a um ditado dos Alcoólicos Anônimos, que diz o seguinte, esse ditado: aquilo que conscientemente nos separa de... Olha só, os Alcoólicos Anônimos têm esse ditado, abre aspas, aquilo que conscientemente nos separa de... O álcool, por exemplo, aquilo que conscientemente nos separa do quê? Da minha família. Agora, vamos trazer pro orgulho, para mágoa. Aquilo que conscientemente me separa de... De quê? A mágoa e o orgulho me separa de tudo. De tudo. Me separa da família, me separa do problema de saúde, me separa da harmonia íntima. De tudo. Então, imagina assim, a seguinte comigo. Mágoa, aqui no topo da minha vida, vai gerar a culpa, perdão, o orgulho, desculpa, aqui no topo da minha vida, vai gerar a mágoa e a culpa. Se não tratadas, vão gerar o remorso.
vão gerar agressividade, o ódio, a raiva. Se não tratados, vai acontecer algo que se chama, no espiritismo, uma disfunção biopsicossocial espiritual. Ou seja, biologicamente vou trazer doenças para o meu corpo, como eu falei. Psicologicamente vai afetar os meus pensamentos, os meus sentimentos e, consequente, as minhas emoções, sendo destrutivas. Socialmente, porque eu vou gerar desarmonia em algum momento dentro de casa, no trabalho, na vida social, na casa espírita, onde for. E espiritualmente, meus irmãos, por tudo que eu já falei, mas principalmente porque a mágoa e a culpa vão fazer com que eu traia pela sintonia os espíritos que pensam e sentem da mesma forma que eu, têm a mesma mágoa, e vão alimentar isso dentro de mim, para que eu sinta mais mágoa, mais culpa, para que isso se transforme em ódio, para isso que se transforme em raiva, para que eu me destrua cada vez mais. Vocês perceberam isso? Olha, é destrutivo, meus amigos. Então, agora que eu pintei todo um cenário negro para vocês, qual que é a solução para a mágoa e para a culpa? A solução chama perdão. Perdão. Perdão, meus amigos. Só que antes de eu estabelecer o perdão, há uma necessidade. Olha, presta atenção. O que eu vou falar para vocês aqui não é de mim, né? É dos estudos, é os espíritos que falam, é a psicologia que tem falado, né? O que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte: a causa pelo qual a maioria das pessoas não consegue se livrar da mágoa e da culpa, a causa pelo qual as pessoas não conseguem perdoar. Então, antes de eu estabelecer o perdão na minha vida, eu preciso incorporar um comportamento, um antídoto ao orgulho. E esse antídoto ao orgulho se chama humildade. Eu não conseguirei perdoar se eu não tiver humildade no meu coração. Eu não conseguirei amar se eu não conseguir tiver perdoado. Eu não consigo ser fraterno se eu não tiver humildade no meu coração. A humildade é a base fundamental que nos sustenta a vida. Sem humildade eu não consigo avançar na vida como um todo. Ela é tão importante na nossa vida que Jesus, no seu hino, no seu poema maravilhoso do Sermão da Montanha, nas suas primeiras falas, que é as bem-aventuranças daquele sermão, a primeira bem-aventurança, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então a humildade trazida é a ponte fundamental. É como se eu tivesse que subir uma montanha e lá no topo daquela montanha eu tivesse as glórias de uma paz, de uma harmonia, de uma felicidade. E para mim atingir essa montanha, eu preciso fazer a base fundamental. Fala com qualquer alpinista, ele vai dizer que nós precisamos passar por degraus, subir etapas para chegar ao topo. E a primeira etapa é a humildade. Sem humildade eu não consigo perdoar. É por isso que Jesus vai ensinar aos seus discípulos também uma mensagem que ele vai dizer lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que primeiro nós teremos que limpar o interior do copo para que todo o copo depois esteja limpo. Ou seja, se eu quero comportamentos novos na minha vida, eu tenho que limpar o interior do meu íntimo. Eu tenho que extirpar daqui a mágoa e orgulho. Eu tenho que alimentar o meu coração, minha vida, com humildade, com perdão. Então, meus amigos, tem um livro que é de um escritor chamado José Carlos de Luca. É um livro que ele intitulou O Médico Jesus. É um livro muito bonito. Aí, ele vai dizer lá que
Jesus deu para nós 3 medicamentos, 3 remédios para as nossas enfermidades. O primeiro remédio se chama fé, o segundo amor e o terceiro perdão. E a fé é no sentido de fidelidade a Deus, eu ser fiel a Deus com todas as minhas forças possíveis. Por exemplo, todos vocês já rezaram o Pai Nosso, né? A terceira mensagem, a frase do Pai Nosso qual que é? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E a terceira, venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Qual que é o reino de Deus? Qual é o comportamento do integrante do reino de Deus? Como que eu devo agir, me comportar, pensar e sentir para ser um cidadão desse reino de Deus? Eu preciso conhecer, eu preciso aprender esses comportamentos. E aí a gente olha para o Evangelho de Jesus, olha para a doutrina espírita. E aí eu vou entender o comportamento que eu devo ter diante. E aí eu vou estar sendo fiel todas as vezes que eu praticar esses comportamentos. E o amor? O amor restaura, fortalece, revigora, anima a minha vida íntima para que eu possa me amar. E o alto amor faz com que eu enxergue dentro de mim as minhas fragilidades, que podem ser sim a mágoa e a culpa. Ao enxergar as minhas fragilidades, eu luto para superá-las através da aquisição da humildade e do perdão. E alimento essas fortalezas. Porque ao fazer isso, ao me amar nessa condição, todas as vezes que eu olhar para o próximo, seja eles quais forem, nas suas fragilidades, eu vou tolerar, eu vou aceitar e vou ajudar. Eu vou amar o próximo. E quando eu amo o próximo, eu amo a Deus. Foi o ensinamento de Jesus para todos nós. Não é verdade? E o perdão? O perdão daí, ele limpa as mágoas e as culpas das nossas vidas. Os espíritos, meus amigos, nos ensinam, e eu escutei isso faz tempo que eu não me recordo a fonte, mas a mensagem é bonita. Ele diz que Deus colocou em nós um mecanismo de alarme para os nossos desequilíbrios. Sabe um alarme de incêndio? Quando ele toca é porque ele identificou que provavelmente há uma fumaça ou um fogo, ou provável fogo acontecendo. Um alarme na nossa vida, no nosso corpo, por exemplo, o alarme do sono mostra que o nosso corpo está cansado, ele precisa dormir. O alarme da alimentação, da fome, mostra que eu preciso me alimentar. O alarme da febre vai me mostrar que eu tenho uma doença, algum problema muito sério que eu preciso tratar. E tem os alarmes dos distúrbios do sono, das gastrites, das ansiedades, dos cânceres, que muito provavelmente possam estar ligados à culpa ou à mágoa na nossa vida. Então nós precisamos prestar atenção em todos eles. E aí, só para terminar, porque o objetivo aqui ele é ser bem curto a fala, porque eu não tenho como trazer tudo que a mágoa e a culpa e o perdão podem proporcionar, mas que eu possa, pelo menos, despertar em vocês a vontade de pensar mais seriamente sobre isso. Então, tem um outro livro muito bonito, mas maravilhoso. É aqueles livros que enchem o coração, que ilumina a nossa mente para muitas coisas que a gente precisa fazer na nossa vida. É um livro chamado Jesus e Nós, que são mensagens psicografadas por Divaldo Pereira Franco, ditadas todas elas pelo espírito Bezerra de Menezes. E aí, a mensagem de número 12, ele vai dizer uma partezinha dela o seguinte:
Ele diz, ó, a medicina, a ciência médica propõe a bioética para os seus avanços. Nós, os espíritos, propomos a cristoética, que é a ética do Cristo para as nossas condutas. Então, meus amigos, uma das éticas de Jesus se chama perdão. Perdão. Então, o perdão, ele dissolve as cadeias da culpa e da mágoa e nos propicia momentos de harmonia, de paz e de amor para as nossas vidas. Tá bom? Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Ele é muito importante para nós. Tá? Obrigado.